Salve pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar a fazer uma série de vídeos para ajudar as pessoas a se livrarem das cifras, né, como dizem por aí. Que na verdade é começar a entender como as cifras funcionam e aos poucos ir aprimorando a escuta. Eu vou dividir esse vídeo então em algumas partes. Essa primeira parte é mais básica, mas já requer que você saiba o que é o campo harmônico e também saiba a construção dos acordes. Ó, se você não sabe nada disso, corre ali no link da bio, porque meu curso está com uma promoção, hein? Mas de maneira geral, é importante que a gente saiba como construir o campo harmônico, porque a partir dele é que a gente vai poder entender quais acordes que a gente pode utilizar em uma música tonal, entender a sensação de mudança de cada grau e quais acordes de fora eu posso utilizar para dar mais movimento e trazer mais sensações diferentes para a minha composição. Então a gente vai falar aqui a partir de uma música de tonalidade maior para ficar mais direto e mais simples a compreensão. Isso pode ser utilizado também para uma música de tonalidade menor. Mas na tonalidade menor a gente já possui o campo harmônico da menor natural, da menor harmônica e da menor melódica, que vão trazer outras possibilidades de acordes. Então de novo, hein, se você não sabe nada disso, eu daria uma olhadinha ali no link da bio, hein? Então o campo harmônico maior é montado a partir das notas da escala maior. Então escolhendo o tom de Dó maior para montar o campo harmônico, a gente tem esses 7 acordes. Dó maior com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima e Si meio diminuto. No cavaquinho a gente pode manter as tétrades só no quinto grau e no sétimo grau. E nos outros graus a gente fazia a tríade maior ou a tríade menor. Então ficaria dessa forma: Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol com sétima, Lá menor e Si meio diminuto. Eu poderia também fazer os modelos com tétrade: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Isso quer dizer que uma música que esteja em Dó maior, eu só vou ter esses 7 acordes? Não, mas esse é o ponto de partida. Daqui desse campo harmônico, a gente já pode tirar algumas sequências. E quais são essas principais sequências? Já anotem aí essas 3 sequências por enquanto. O quinto grau indo para o primeiro, o 2, 5, 1 e o 1, 6, 2, 5, que é o nosso famoso quadradinho. Essas sequências vão trabalhando as principais funções harmônicas encontradas dentro desse campo harmônico. Essas funções ajudam a gente a entender também as sensações das trocas de acorde. O primeiro grau, chamado de tônica, tem a sensação de repouso, de estabilidade, dá aquela sensação de finalização. Esse acorde também pode ser substituído pelo terceiro e pelo sexto grau. Eles não dão aquela sensação idêntica, mas possui essa mesma função de tônica. Então quer dizer que em alguns casos eu posso trocar ou sobrepor o Dó maior com o Mi menor ou com o Lá menor. O quarto grau, chamado de subdominante, tem um sentido de suspensão com pouca tensão. É como se eu fosse para um outro lugar, mas com uma sensação diferente da tônica. E a possível substituição dele é o segundo grau. Então aqui, por exemplo, na música Clareou, sentindo um pouquinho da mudança da tônica para o acorde de subdominante, fazendo ela em Dó maior aqui. Deus é maior, maior é Deus, quem tá com ele nunca está só. Então aqui eu vou para o quarto grau, subdominante, tem pouca tensão e depois volto pro Dó, que é a minha tônica, que já tem mais estabilidade. O quinto grau, chamado de dominante, possui esse sentido de suspensão com muita tensão e normalmente ele quer chamar a tônica, ele quer resolver a todo momento essa instabilidade dele. Esse tipo de sequência do acorde dominante resolvendo na tônica a gente vai encontrar em todas as músicas. Mas aqui pegando um recortezinho da música De Frente para o Crime, do João Bosco. Eu tenho: tá lá o corpo estendido no chão. Então tenho a tônica, o acorde dominante com tensão, chamando a
tônica. E esse quinto grau, ele pode ser substituído pelo acorde do sétimo grau. Nesse caso, o acorde de si meio diminuto. E aqui agora, para exemplificar e sentir essas sensações, eu vou tocar o quadradinho de dó, utilizando algumas dessas substituições. Nesse tom, o nosso 1, 6, 2, 5 do campo harmônico, o quadradinho, seria dó maior, lá menor, ré menor e sol com sétima. Então isso eu vou ter aqui na base do violão, que vai estar rolando no áudio, e no cavaquinho eu vou experimentando algumas dessas substituições. Então, a partir de tudo que eu falei aqui, já dá para a gente ter uma noção de como as sequências de acordes vão ser montadas e quais são essas sensações que são geradas. Ao longo dessas explicações, a gente vai montar uma tabela com os principais assuntos envolvendo o campo harmônico, para montar diferentes sequências de acordes e poder treinar esses movimentos harmônicos. Por enquanto, a nossa tabela, então, só vai ter a primeira linha, que é o próprio campo harmônico. E o que vocês podem treinar é justamente a troca entre os próprios acordes do campo e as sequências que eu mencionei aqui, testando a troca de acorde, de mesma função. E para quem já sabe um pouco mais, pode testar isso em outras tonalidades. No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre os 2 5 secundários, hein? Nos vemos, então, em breve. E se eu fosse você, dava uma olhadinha lá na bio, hein? Porque o curso está em promoção.